Three qualities Sapta Rajatama. O Buda está falando como ninguém nesse mundo material é feliz. Ele contou a história da formiga que vivia numa montanha de sal e numa que vivia na montanha de açúcar. E a que vivia na montanha de sal foi até a montanha de açúcar e ela estava comendo muitos doces, mas ainda assim estava sentindo tudo salgado. Então a formiga da montanha de açúcar falou assim, abre a boca. E ela viu que tinha sal dentro da boca dessa formiga. Então ela falou assim, primeiro você precisa tirar o sal da sua boca para poder sentir, né, o doce. Então eu estava explicando como, na verdade, isso significa que você precisa abandonar esses desejos materiais para que você possa saborear algo superior. Então uma pessoa... Então agora estou contando uma história falando uma pessoa da Índia, um indiano, ele foi para o sul da Índia e as pessoas perguntaram, ele foi visitar lá e quando ele voltou as pessoas perguntaram o que você viu lá. Você foi, né, para os países estrangeiros e o que você viu lá? Então ele disse, então eu vi um camelo. Então os camelos daqui eles têm um lombo, mas na África do Sul eles têm dois lombos. Tá bom, o que mais você viu? Então eu vi um pássaro. उसमें लोग बैठता है और आकाश में उड़ता रहता है। Então eu vi um pássaro de ferro que ele voava no céu. Então as pessoas do vilarejo ficaram pensando que ele estava mentindo. Então o que é esse pássaro de ferro? Na verdade é o avião. Aquele que nunca viu um avião, então vai pensar que está falando uma mentira. Mas veja, então aqueles que já viram um avião, já voaram no avião, então eles acreditam. Então da mesma forma, então se eu falar sobre o Goloka Vrindavan, esse local transcendental, então você não vai acreditar, mas quando você for até lá, você vai ver esse local extremamente belo. Lá todos vivem assim como seres humanos. Lá não tem frio nem calor. Então não tem necessidade de ar-condicionado, ventilador. E também não há necessidade do sol e nem da lua. Então não há necessidade de nada disso. Quão divino é esse local. Lá tem diferentes tipos de pássaros, árvores, e o corpo deles são todos transcendentais. Então externamente parece o nosso. Então eles têm mãos, dedos, unhas, cabelo, tudo igual ao nosso. Mas todos estão servindo o Bhagavan muito belamente. Brahma Samhita explica. Tamaham bhajami Govindamadi Purusham Tamaham bhajami. Então no Brahma Samhita, Brahmaji ele está dizendo, todas as casas lá são feitas de pedra Chintamani, pedra dos desejos. Mas sua casa ela é feita de tijolos ou de pedras.
Mas quando você for para Goloka Vrindavana, चिंतामणि देखा क्या? você pode ver que todas as casas são feitas de Chintamani. Você já viu uma Chintamani? Então como é que você vai saber? A gente só conhece pedras e tijolos. Então aqui você sabe como a casa é construída, né? Coloca cimento, tijolos. Mas todas as casas em Goloka Vrindavana são feitas de Chintamani. Mas o que é Chintamani? Quem já viu uma pedra de Chintamani? Vocês já viram ou não? Ninguém viu. Chintamani? Chintamani के पास जाना पड़ेगा. Você tem que ver uma Chintamani para entender. जो चिंता करोगे वही फल तुम्हें मिलेगा. Então, o que quer que você deseje se torna real. Por isso é Chintamani. कि तू सारी गृह है सब चिंतामणि. Mas lá todas as casas elas são जैसे आपके बोलने भी आपकी समझ में नहीं आए. Chintamani. Então, por falar, você não vai conseguir entender. एक अंधा व्यक्ति के निकट Assim como se के रूप वर्णन करें. você tentar explicar o que é um elefante para um cego. विशाल एक पहाड़ की बात. Então, você falar, वो तो जन्मांध है. elefante é कभी हाथी grande दिखाई como uma montanha, mas essa pessoa nunca viu um तो elefante. उसको दिखाने के लिए क्या उसको क्या करना पड़ता है? उसे स्पर्श कराओ. Então ele tem que है? tocar, né, o elefante para entender. स्पर्श कराओ हाथी के जो पैर स्पर्श किया. तो Então ये o कैसे cego ele खंबे के भांति. pegou nas patas do elefante, ele falou, as patas é como um जन्मांध है ना. pilar. है? Então a pessoa é cega desde o nascimento, que ela nunca viu. समझ में नहीं आए. Então não importa o quanto você explique, ela não vai conseguir entender. समझ में आए. इसलिए जब तक गुरु वृंदावन धाम में नहीं जाओगे, हजार बोलने पर भी É por isso que, भगवान के आप कैसे enquanto você não for para Goloka Vrindavana, mesmo que fale milhares e milhares de vezes, você não vai conseguir entender. भगवान के आप कमल की भांति है. Por exemplo, como são os olhos de Bhagavan? Como तो lótus? आपके समझाने के लिए कहा है. Lótus? Não. कमल क्या होता है? वो Isso é apenas एक para दिन के você बाद क्या होता entender. है? मुरझा Porque जाता है. o lótus, depois de um dia, o que acontece? Ele começa a secar e as pétalas começam a cair. है? जो आप कह रहे हो भगवान के आंख कैसे है? कमल कमल नहीं. Então, quando você fala que os olhos de Bhagavan यहाँ जो है वो सख्त होता है. são como lótus, किंतु देखो कमल एक दिन के बाद की कुछ mas समय के veja, बाद कमल के depois सारे de um पंखुड़ियां dia, todas as pétalas do lótus elas começam a cair. Então, como que os olhos de Bhagavan podem ser como lótus? क्योंकि इस तो जगत वो है। में जितने हम उदाहरण देंगे Porque todos os exemplos que nós damos desse mundo material, eles não são रियलिटी नहीं है. reais, eles não são exemplos reais. क्योंकि भगवान की विग्रह कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह. Porque a forma de Bhagavan, ela é Satchidananda. है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण. सच्चिदानंद सच्चिदानंद क्या है? E o que é Satchidananda? जो वस्तु के बारे में आपके अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है. Então, aquilo que você não tem realização, você não tem conhecimento. Então, mesmo que eu explique milhares de vezes, você não vai conseguir entender. जैसे एक व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कहा. Assim como se você falar para दूध कैसे है? दूध कैसे है? falar para um cego, falar, beber leite, ele fala assim, como que é o leite? O leite, ele é दूध कैसे है बताओ. branco. Então, eu vou perguntar, como que é o leite? सफेद कैसे है? Eu falei, é branco. Branco como? Branco assim como uma garça. सफेद है. Crane. हाँ, crane. बगुला देखा था? इधर बगुला कहाँ गई? Específico. इधर तो तालाब बहुत कम है. उधर जाना पड़ेगा. नारायण क्या बोले? नारायण सब उधर देखा? हैं?
Então é branco igual uma garça. Então, não importa quantos exemplos você dê, mais e mais ele vai ficar perguntando. Então ele falou assim, ó, a garça é assim, ele curvou a mão, né, fazendo como se fosse o bico do corvo. Então veja, de onde para explicar um leite virou uma garça e agora, né, tá segurando na mão dele. Então eu estou explicando isso porque a forma de Bhagavan, a morada de Bhagavan, então você só vai conseguir realizar por fazer bhajana. Então a Bhagavan ele vai mostrar a sua própria forma para você. Por isso é dito, Nayam-atma pravachanena labhyo. Quando o Bhagavan ele próprio revelar a forma dele para você e você obter olhos transcendentais, então você vai conseguir vê-lo. Então quando a luz do sol ela aparece, o cego consegue ver. E aquele que consegue enxergar, mas o sol não está presente, como que ele vai enxergar alguma coisa na escuridão? Então, e aquele que é cego, mesmo que o sol ele apareça, ele não vai conseguir entender, ele não vai conseguir enxergar. Então, por isso, ambos são necessários, os olhos e o sol. Então, assim, para ter o Darshana de Bhagavan, para ter a visão de Bhagavan, é necessário a misericórdia dele. Então, para ter o Darshana de Bhagavan é necessário a misericórdia de Bhagavan. Pela misericórdia dele é possível ver. Por isso, no início da batalha do Mahabharata, Dhritarashtra perguntou para Sanjaya. Então Dhritarashtra disse, ó Sanjaya, os meus filhos e os filhos de Pandu, o que eles estão fazendo em Dharmakshetra, Kurukshetra? Onde Sanjaya estava? Não, estava em Hastinapur com Dhritarashtra. Então em Hastinapur, Sanjaya e Dhritarashtra estavam lá. Dhritarashtra é cego. Sanjaya, ele é Vyasa Prasadena, ele obteve olhos transcendentais. Então lá de Hastinapur ele conseguia ver Kurukshetra, tudo que estava acontecendo lá. Como ele conseguia ver? Com os olhos transcendentais. Então, enquanto Guru e Bhagavan não derem a misericórdia, então não será possível ver o mundo transcendental. Então, por isso que é necessário a Bhagavad Kripa, a misericórdia do Senhor. Então, quando Bhagavad Kripa, Guru Kripa se manifestar, então você poderá ver aquilo que é transcendental. Porque para enxergar aquilo que é transcendental é necessário o Chitbal, é necessário uma força transcendental. Enquanto você não tiver essa força transcendental, então você não será capaz de enxergar aquilo que é transcendental. Uma vez, Ramanujacharya estava sentado no seu templo.
रामानुजन जी का नाम सुना क्या? Vocês já ouviram o nome de Ramanujacharya? आचार्य Ele é o Acharya da Sri Sampradaya. Ele é Ramanujacharya. लक्ष्मी नारायण के पास रामानुजाचार्य बैठे थे और इतने समय एक बहुत गुंडा जो है बदमाश उसके नाम था धनुर्धर Então, um grande अपने एक criminoso, Ganudhar, ele veio com a sua namorada, ela era muito bela. और आकर के मंदिर के दरवाजे के सामने बिल्कुल ऐसे बैठ गए E ele sentou na... मंदिर को पीछे करके E ele foi e se sentou de costas pro altar. दरवाजा कैसे खोलेंगे और वो धनुर्धर ऐसे बड़ा गुंडा था मास था Então Ganudhar शराब पीता था não, nem थोड़ा सा कुछ बोलो वो आपको मार Danurdar. Então ele era um grande criminoso. Ele estava sentado मंदिर खोलना था com travando a porta, né? तो धनुर्धर ने क्या की अपने पीठ के जो है दरवाजा में ऐसे लगा करके E ele estava apoiado na porta do templo, já era 5 da manhã, e सामने बैठे a namorada dele estava sentada na frente dele. E o Pujari रामानुजाचार्य जी के पास जा करके बोले queria abrir a porta, mas ऐसे गुंडा बदमाश आए então o Pujari foi até पीठ के जो है Ramanujacharya e ele explicou a situação, falando que esse grande criminoso estava travando a porta do altar, que não dava para abrir a porta do altar. शास्त्र में लिखा गया भगवान की तरफ पीठ रख करके बैठना नहीं चाहिए कैसे बैठना नहीं चाहिए Então o Shastra ele fala que você não deve se sentar de costas para o Senhor. भगवान के सामने अपने मुख रख के बैठना ऐसे पीठ रख करके बैठना नहीं चाहिए Então você não deve se sentar de costas दरवाजा para o कैसे Senhor. खोलेंगे Então como abrir a porta? इतने समय रामानुजाचार्य आ गए Então o Ramanujacharya ele धनुर्धर के बोले veio e falou com Danurdar. हमें दरवाजा मंदिर खोलना है Então eu tenho que abrir a porta do templo. Então senta um pouco pro lado. तो वो गुस्सा हो गया Então ele ficou bravo. वो बोले ये मंदिर में क्या रखा है कुछ नहीं है Então ele falou: o que você tem dentro desse templo aí? Não tem nada, isso é só pedra. ये विग्रह थोड़ी है Isso aí não पत्थर को है é uma deidade, isso é apenas uma pedra. Você fica fazendo adoração a pedras. किंतु देखो मेरा पत्नी कितने सुंदरी है Mas veja minha namorada, quão bela ela é. रामानुजाचार्य बोले देखो ये पत्थर नहीं है ये साक्षात विग्रह चिन्मय विग्रह है E Ramanujacharya falou: não, isso não é uma pedra, isso é इसके एक o बार próprio दर्शन करोगे Deus, Satchidananda और Vigraha. संसार की कोई वस्तु देखने की तुम्हारा Então se você इच्छा नहीं है vê, ao ter o darshana dessas deidades, você não terá o desejo de ver mais nada material. Mas Danurdar falou, ele falou: não, eu vejo quão bela é minha namorada. इतने कमा सकते Então ele era extremamente luxurioso. किंतु रामानुजाचार्य कहने लगे देखो Mas Ramanujacharya ele falou: एक बार तुम दर्शन uma vez que você tem o darshana dessa deidade, então você não vai ter o desejo de ver mais nada material. जो कार्य है इसको भी देखने की इच्छा नहीं Então nem mesmo a sua namorada você vai querer ver mais. मेरे ऐसे चीज हो तो मैं आपके वचन देता हूँ यदि आप मुझे दर्शन करा दो ठाकुर जी दर्शन करा दो तो मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरण में मैं अपनी समर्पित कर दूंगा Então ele, Danurdar, ele disse: então eu faço um voto aqui. देखो Se você me deixar ter o darshana dessa deidade, então eu vou abandonar tudo e vou me render a você. अपने Então Danurdar ele se voltou धनुर्धर ने क्या की अपने पीठ को दूसरी तरफ para घुमाया Thakuraji. और मंदिर के पट E aí खोल दिया quando और abriram o रामानुजाचार्य templo, ने क्या की então धनुर्धर के सिर पर Ramanujacharya ele ficou com a sua mão em cima da cabeça de Danurdar. और देख बस धनुर्धर ठाकुर जी के विग्रह देख करके Quando Danurdar ele viu a Thakuraji, então ele desmaiou. इसी के कहा जाता है कृपा करो गुरु कृपा Então isso é Guru Kripa. रामानुजाचार्य कोई सामान्य नहीं थे Então Ramanujacharya ele não era uma pessoa comum. Quem ele é? साक्षात Ele é स्वयं के अवतार राम um avatar de है
Lakshmana. लक्ष्मण थे ना बलदेव प्रभु Então ele é, लीला में बलदेव प्रभु em Krishna Lila, ele é Baladev Prabhu, em Rama Lila, Lakshman. है। इसलिए रामानुजाचार्य Por isso, quando Ramanujacharya ficou com a mão em cima da cabeça dele, हाथ रखने के साथ ही साथ विग्रह के देख करके निश्चित então ao ver Thakuraji, ele desmaiou. प्राकृत जो है और रोने लगे। Então ao ver essa deidade extremamente bela, ele começou a chorar. Então Ramanujacharya उन्होंने क्या दर्शन किया जी कहने प्रभु perguntou: o que Darshana você teve? Então ele falou: ó, Prabhu, você me deu o Darshana dessa Satchidananda Vigraha, dessa deidade transcendental. इसलिए कह रहे हैं नयनात्मा Por isso é dito, Nayam Atma Pravachanena जब वे वैसे तेनो तब जेने है Yamai Vaisa Virnutatena. विपरीत तनुस्सा जब स्वयं भगवान हमारे हृदय में से अपने स्वरूप के प्रकाश कर देंगे। Então, quando o Bhagavan ele próprio se manifestar para você, então você vai poder vê-lo. धनुर्धर ने कही रामानुजाचार्य जी के चरण पकड़ रोने लगे। Então, Dhanurda मैं ele सोचता था मेरा पुत्री ही सबसे सुंदरी है। se jogou aos pés de Ramanujacharya e falou: ó, eu pensava que a minha namorada era a coisa mais bela de todas, mas você me deu o Darshana de Thakuraji. Então eu sou eternamente endividado a você. और कहने लगे मैं अपनी पुत्री को देखना नहीं चाहती। Então eu não tenho mais o desejo de ver a minha namorada. बोले Então, नहीं Ramanujacharya, विवाह ही करके você deve se casar com ela और ठाकुर जी की सेवा करो। e vocês dois devem servir Thakuraji. तब उसके बाद धनुर्धर Então, Dhanurda, पुत्री जो है ele se casou विधिवत विवाह आदि किया और विवाह आदि करके मंदिर के आश्रम e depois de se casar eles, मकान में रहने लगे। ele fez uma casa próxima ao templo e todos os dias eles serviam Thakuraji. जीवन की घड़ी को कैसे बदल दी। Então veja como a vida dele se transformou completamente. Então essa é क्या नाम a história de vida de Dhanurdhar. और रामानुजाचार्य जी उनको दर्शन कराया भगवान के Ramanujacharya deu परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण है। भगवत दर्शन किसी का हो जाए ना इस संसार के कोई वस्तु देखने के लिए então até o Darshana de Bhagavan, então você não vai ter o desejo de enxergar mais nada que é material. भगवान के इतने सुंदर रूप जो A forma de Bhagavan é extremamente bela. सुखदेव गोस्वामी पाठ कर रहे Sukadeva हैं Goswami Pada ele diz: केवल गोपियां कृष्ण के रूप दर्शन करेगा कृष्ण नहीं है सभी जीव समुदाय não são apenas as gopis que estão atraídas pela forma de Krishna, todas as entidades vivas estão completamente atraídas por ele. कृष्ण के हाथ में जो वेणु है Então a flauta que está na mão de Krishna, और इस संसार की कोई वस्तु सुनने की इच्छा नहीं quem quer que escute o som dessa flauta, है। todos ficam completamente atraídos. समझ में आ रहे बंसी धनी सुना पड़ा नहीं सुना Você já ouviu o som da एक flauta बार de बंसी Krishna? धनी तुम्हारे कान Então, में uma पड़ जाए vez que o som da flauta de Krishna entre pelo seu ouvido, सुनाएंगे então você não vai querer ouvir mais nada além da अभी तक flauta. भी वृंदावन में नित्य प्रत्यय रास Então करते हैं agora, और नित्य Krishna está प्रत्यय vivendo बंसी nele, धनी के द्वारा eternamente ele está सबको बुला रहे हैं। बुला रहे हैं। chamando, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते chamando as gopis आप para जाते a कि raça. गोपियां के सब चलिए निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम Você está chamando, porque você não está indo. सुखदेव से बात कहते हैं महाराज Então, Sukadeva Goswami, no Srimad Bhagavatam, ele falou: Maharaj, quando Krishna ele toca a sua flauta, então todas as gopis, गृह कार्य आदि त्याग दे करके elas deixam seus deveres domésticos e elas correm em direção a ele. हैं? आपके भी नाम लेकर के कृष्ण पुकार रहे हैं इधर वो जितने लोग बैठे हुए ना हैं Então आपको todos बुला रहे que हैं कि você नहीं está aqui, हैं? बुला रहे हैं आप आपको बुला रहे então हैं ele está te chamando também. सबको बुला रहे हैं Está chamando todos vocês com a sua flauta. फिर वापस आ जाते हैं। अरे नहीं सुनो तो हैं? भगवान सबको बुला रहे हैं Bhagavan ele está chamando a todos com a sua flauta. गोपियां पहुंच गई As gopis não chegaram, porque elas foram, porque elas conseguiram ouvir. राधे राधे बोली मुरली डाकी दे
मुनिया ईश्वरी नाम राधे राधे बोली मुरारी राखी रे मुनिया ईश्वरी नाम। कृष्ण वंशीधर के द्वारा क्या नाम जपते हैं? राधे राधे। Então, Krishna, com a sua flauta, ele está cantando Radhe Radhe. किंतु आपके कान में सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई पड़े तब तो आप जाओगे। Mas vocês não estão ouvindo. क्यों सुनाई नहीं पड़ रही? Por que vocês não conseguem ouvir? Porque os seus ouvidos estão tapados com algodão. Ele fala, não, Maharaj, meu. Meu. Como que vocês vão abrir, destapar os ouvidos? रुई भी नहीं रखा। रुई रखा है कान, सबके कान में देखो तो कि जाए कुछ है, कुछ नहीं है तो सुनाई क्यों नहीं पड़ रहे? Você tem algodão dentro dos seus ouvidos ou não? Ué, se você não tem algodão, como é que você não está ouvindo então? Você entendeu? Então Krishna está chamando a todos. Eu não estou falando que Krishna está chamando só os gopis. Então Krishna está chamando a todos. Então ele está chamando o seu nome também. Você está chamando o nome, né? Ananga Mohan. Todos têm o nome transcendental. Então ele está chamando. As gopis elas estão indo, mas nós não estamos indo. As vacas também estão indo. As vacas, eles também estão chamando os nomes das vacas. Chama de Então, com a sua flauta, ele também está chamando as vacas. Está chamando a todos. Ele também está chamando os Sakas, Subal, Shidama, Manumanga. Todos estão se reunindo. E ele também está chamando o nome das gopis. Animais, pássaros. Então ele está chamando a todos. E ele também está chamando o seu nome, mas você não está indo. Isso é o mais impressionante. Por que você não está indo? Por que você não está indo? Porque você não está ouvindo ele te chamar. Porque o som da flauta não está chegando aos nossos ouvidos. Por quê? Porque os nossos ouvidos estão tapados. Estão tapados com o quê? Então estão tapados pelo Sansara Vasana. Então está tapado com esses apegos materiais. Esse desejo de desfrutar. Então nós tapamos nossos ouvidos com esse desejo de desfrutar. Por isso é necessário retirar isso. जब ये संसार वासना जब दूर हो जाए, अचित्त शुद्ध सत्य निर्मल हो जाए, तो समझने के ऊपर संवेद और राग नहीं आकर के रिफ्लेक्ट होगा, प्रतिबिंबित होगा, तब हृदय द्रवीभूत होगा, तब हम भगवान। Então quando a gente se livrar desse saravasana e na plataforma de Sandini, Samvita e Radadini se misturar, então o Shuddha Sattva se manifestar, então nós poderemos ouvir.
ऊपर उड़ेगा और वृंदावन गया। Então, antes de decolar, precisa, né, correr, precisa जितने दौड़ acelerar. लगाओगे उतना ही आप ऊपर उड़ोगे। Então, quanto mais rápido você for, mais alto você vai आगे से chegar. दौड़ नहीं लगाया आप उड़ोगे कैसे? Então, você não está nem correndo, como você vai voar? Então, o significado é Bhagavata. Você precisa se esforçar por Bhagavad Bhakti. इसलिए हमारे कान में जो विषय वासना जो Então, enquanto esse desejo por desfrutar estiver tapando os nossos ouvidos, है विषय वासना रूपी então रुई não será possível ouvir. Então, por isso a gente precisa retirar इसलिए esses कृष्ण के nossos वंशित ouvidos. धनी हम सुन नहीं पा रहे। Então, por isso nós não estamos ouvindo o som da flauta de Krishna. E assim nós não estamos indo até ele. कृष्ण पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, कृष्ण मेरे está जीव मेरे तरफ आ जाओ। Nos chamando, está chorando, ó, सुरेश्वर राज्य रुक्मिण minhas धर्मिष्ठ vivas. आर्य वाचसा जद्गाधर्णम माया मृगम दैत्य स्थितम अनुदावद वंदे महापुरुषते शरणाय। रात एकादश स्कंद में 11th canto Então, no 11º canto, महाप्रभु की स्तुति हो रहा है। então essa glorificação para Mahaprabhu. दे करके चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया। Então, abandonando tudo, Mahaprabhu, ele tomou o sannyasi e com seus किसकी तरफ दौड़ रहे? braços abertos माया está मृगम correndo. दैत्य स्थितम। संसार के जीव जो है मानो Então, as divas dessa existência material são como veados. कि जब प्यास लग जाता है Quando o veado está com sede, ele corre atrás da água. मरीचिका की तरह E atrás de água ele chega até onde? Até o deserto. ये मरीच सूर्य के किरण पड़ने पर ये रिफ्लेक्टेड होता है। सोचते हैं कि यहाँ पर पानी जैसे लगता है। जैसे दोपहर के समय आप गाड़ी चलाओगे आपके ऐसे लगेगा 5 मीटर सामने रास्ते के ऊपर पानी है, किंतु पानी नहीं है। जितने तो गाड़ी चले आपको लगेगा जो 5 मीटर आगे पानी है। देखा आपने गाड़ी चले? Então, nesse इसको कहते हैं ईंट। उसी प्रकार संसार के मायाबद्ध जीव Porque no deserto existe a miragem de que existe água. Assim como você está dirigindo seu carro e está muito quente, você consegue ver, né, 5 ou 10 metros à sua frente, parece que tem água, mas não tem água nenhuma. Então esse mundo material é assim como uma miragem. Então você pensa que vai ter água, mas não tem água. Então assim, o veado no verão, ele pensa que tem água ali na frente, por isso ele vai correndo em direção ao deserto. E no fim, então ele chega até o meio do deserto com areia muito, muito quente. तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार संसार की जीव संसार की अनित्य वस्तु की तरफ दौड़ते रहते हैं। अनित्य वस्तु क्या है? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार मकान लाभ पूजा प्रतिष्ठा नेम फेम रेपुटेशन है। और यहाँ तक ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुक्ति तक। Então, यहाँ तक भी कहते हैं जी इतने माया में मोहित então as divas estão completamente iludidas por Maya e elas não conseguem compreender aquilo que é transcendente, aquilo que é a verdade. महाप्रभु जो दौड़ रहे हैं ये जीव के जीव क्या कर जीव Então Mahaprabhu está correndo com os braços abertos para as divas, porque ela é como esses veados correndo na direção deles. इप्सितम अन्नदावदम तप्ता सुरेश्वर्य सुरेश्रित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगार्ध माया मृगम दैत्य इप्सितम। माया रूपी ये जीव Então as divas मोहित होकर के जा रहे हैं। iludidas, elas estão correndo em direção à Maya. सोच रहे हैं कि मैं Então elas भोक्ता हूं, अपनी माया में मोहित हो गए, इसलिए हम ये देह में बुद्धि रख रहे हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं estamos भोक्ता हूं। iludidos, então por isso a gente pensa que nós somos os desfrutadores, eu sou ये सब homem, eu क्या sou है? mulher. माया की तरफ मोहित है। Isso é a ilusão de Maya.
जैसे वो क्या बोल रेगिस्तान में Assim como है, no deserto, डेजर्ट में उसको देख करके क्या लगता है जब पानी सामने है, então, किंतु पानी नहीं है, você vê algo que parece क्या água. चीज Na verdade, é apenas reflexo. ठीक उसी प्रकार जीव संसार भोग के लिए Então, assim, संसार में सुख है, as divas elas estão correndo atrás dessa felicidade material. और जो नहीं खाया वो भी पछताता है। Então, por isso que eu digo, aquele que come esse doce, हम ये सोचते हैं संसार में सुख मुझे प्राप्त है। de lá deles, de Delhi, então eles ficam com dor de barriga. Aqueles que não comem também ficam com dor de barriga, porque eles estão com fome e querendo comer. सोच रहे हैं शादी कर ले तो सुख मिलेगा, Então o Brahmacharya pensa, se eu me casar eu vou ser feliz. Mas quando ele se casa, o que ele vê, ele encontra apenas tristeza. है कि नहीं? सबके पूछो जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, Então pergunte a todos, जो शादी किया जो शादी नहीं किया, aqueles que se casaram e aqueles que não se casaram, aqueles que têm filho e aquele que não tem filho. Tem alguém feliz aqui? सब दुखी है, Todos infelizes. सब माया की तरफ दौड़ रहे हैं। Todos estão correndo em direção à Maya. इसलिए चैतन्य महाप्रभु माया मृगम द्वैत Por isso que Chaitanya Mahaprabhu माया के द्वारा मोहित होकर के जीव बद्ध जीव está correndo atrás das divas दौड़ रहे हैं। किसके तरफ? रेगिस्तान के, जहाँ पर वो रिफ्लेक्शन हो रही है que उसके पानी सोच करके, जैसे गर्मी के समय estão as divas estão iludidas, और रेगिस्तान assim como os veados que estão correndo em direção ao deserto ou atrás de água. चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं और इतने उत्तप्त बालू जो है, गर्म बालू, और उसमें अंत में प्राण तात्पर्य है। उसी प्रकार इस संसार की जीव Então as divas माया के सुख भोग करने के लिए dessa existência material, buscando a felicidade, estão correndo em direção à Maya. और अंत में E no fim शरीर छोड़ vão morrer. है। यही तो संसार का है। Então essa é a existência भगवान ने ऐसी material. माया के यही संसार कैसे रचा है? देखने में ऊपर से खूब सुंदर लगता है, Então, वास्तव रूप में दुख दुखी है। इसलिए कार उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? सर्कस के खेल चल रहा है, ऊपर से बहुत então ontem eu contei a história do circo. Então por fora tinha muitas luzes, muito brilhos, né? Diferentes luzes. Você já viu um circo? ऊपर में जो है बहुत सुंदर दिखा है, Então por dentro é muito belo. अनेक प्रकार चित्र विचित्र आदि, Então diferentes entretenimentos, luzes piscando. किंतु देखो उस अंदर में जब चले जाते देखा क्या दिखा, वो व्यक्ति क्या देखा काल बताया ना। Mas ontem eu contei a história desse circo que quando a pessoa entrava nesse circo que tinha apenas escuridão. ठीक इसी प्रकार संसार में Então da mesma forma as divas dessa existência material estão todas tristes. जो जैसे कहना है ब्रह्मचारी विवाह कर लिया, Então o Brahmacharya ele se casa. बहुत अच्छी बात। Então a पहले पत्नी esposa कैसे vê. लगते हैं? Então primeiro a esposa parece o quê? चंद्रमुखी पहले लगते हैं चंद्रमुखी लगते हैं। Então primeiro ela é como o brilho da लोग lua. कहाँ जाते हैं? हनीमून, Chandramukhi. Por isso que eles falam, né, a lua de mel. हनी और मून, हनीमून मनाने के लिए चलते, उसके पता नहीं है हनीमून क्या। हनी माने शहद और मून माने चंद्र, Então नाम भी ऐसे lua de mel. हनी मून, चंद्रमुखी, कितने सुंदर है। Então primeiro सटना शुरू कर देते हनीमून हो गया। फिर depois o que acontece? इसके बाद कुछ दिन के बाद क्या लगते हैं? Depois de um tempo o que acontece? सूरजमुखी, Ela é como o brilho do sol. Então primeiro é como a lua, depois como o sol. सूर्य की जब दोपहर के समय हो ना, गर्मी के Porque o sol, né, quando meio-dia, o calor dele começa, né, queimar. काम ये सी कमरा में Então você quer, है, ठंडी काम। então você fica buscando, né, um quarto com ar-condicionado, um ventilador. किंतु उसी प्रकार क्या हो गया है,
जो पत्नी को पहले हनीमून मना रहे थे। Então, primeiro नाम भी a ऐसे lua, a esposa é como a lua, né? Lua de mel, tudo muito bom. Depois ela se torna como a luz do फिर कुछ sol, साल के बाद सूरजमुखी से क्या a होगा? Chandra, a Suryamukhi. ज्वालामुखी हो गया। Depois ela se torna como Jalamukhi, igual um vulcão. ज्वालामुखी जो कुछ भी बोलोगे ना, एक शब्द बोलो तो 10 शब्द बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे Então você fala uma palavra, ela fala 10 contra você. हाँ जी। हैं? अरे हैं? टीवी पर देखा। घर में जो देखा वो ठीक ठीक से नहीं देखा। Então na TV você não consegue ver muito bem o que é isso. ज्वालामुखी देखने के, जैसे हम सिसिली जाते हैं ना, सिसिली जो आइलैंड, Então é como um vulcão. Então lá na Sicília eu vi o vulcão. न्यूजीलैंड में भी है। इटली जो है रात में, Então na Sicília a noite inteira eu ficava nesse barulho. है, हम 2 बार 3 बार गए थे सिसिली से। Então eu já fui 3 vezes até a Sicília. हैं? हाँ जी अब कहते हैं आपको हाँ। हैं? इतना उधर इटली आते हैं जो रात में हम जहाँ पर वो ये लेकर के हम लोग थे, किराए में थे जिस घर में, रात में ऐसे ऐसे E à noite dava pra ver o vulcão em erupção. आग धक 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 करके चलता था, हैं? और हम लोग जहाँ पर रहते ना वहीं पर ये था तो हर रोज चारों तरफ इतने जो डस्ट आ करके बिल्कुल E em todos os locais dava pra ver उसे लाभा जो पड़े ना कितना हजार essa, essa, volcanic ash essa volcanic ash poeira vulcânica. ashes है। not lava lava is the liquid और जो है वो लाभा जो निकालते हैं ना लाल लाल हो गया E dava pra ver a lava vermelha, né, escorrendo. और कहाँ देखा हम हवाई में भी गए थे। No Havaí também eu vi. देख रहे हैं अमेरिका में हवाई नहीं। Então no Havaí tem. वास्तविक जब नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। Então quando você não vê, você não consegue entender. Quando você vê, você entende. ये ज्वालामुखी बन जाते हैं। Então é como संसार दुख है, इसलिए संसार दुख को जरा दो। प्रतिदस्य काम प्रदादि न परम करी खबर कृतस्य दुर्वासना निगृहितस्य निराश्रय चैतन्य चतुर्मोदेहि तव पदावलंबनम्। है ये चैतन्य महाप्रभु। Chaitanya Mahaprabhu, चरण कमल मुझे आश्रय। por favor, me dê abrigo aos seus pés de lótus. Porque essa existência material é como um oceano de tristeza. ये संसार भी समुद्र में हम पढ़ करके काम क्रोध सुख मगर मच्छर के द्वारा में Então, os crocodilos da काम क्रोध luxúria, da raiva, दुख जलदु प्रतिदस्य काम प्रदादि नक्र मकरी कबलकृत स दुर्वासना निगृहीतस्य अनेक प्रकार दुर्वासना और हमें então, बंद करके diversos desejos indesejáveis. संसार भी समुद्र से कैसे उद्धार कैसे करें? ये संसार दुख को Então, como me livrar desse oceano? कोई आश्रय नहीं। Eu não tenho nenhum abrigo, mas ó Senhor Chaitanya Mahaprabhu, pela sua misericórdia, por favor, me dê abrigo aos seus pés. जब ये अनुभूति हो जाएगा ना तब ये संसार की Quando você tiver tal realização, então você não मुझे terá nenhum apego por nada. E você vai pensar, ó, Prabhu, quando você vai me levar de volta para o mundo transcendental? Quem quer ir para a morada do Senhor? जाना भी नहीं होता, हाथ उठा रहे, जाना नहीं चाहते। Então só está levantando o braço, mas você não quer ir. एक बस तैयार क्या बस तैयार सर बस बस तो महंगी पड़ेगी। क्या करे? बस लेके जाऊंगा। अरे आपको दिया जाने के लिए, आपके सहारा दे दिया गुरुपाद। हरि नाम
Então, हरिनाम छोड़ करके और para você ir até lá, você já recebeu tudo. O Guru te deu Harinam, você não precisa de mais nada. Por isso, cante os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, नौका तैयार है ये नाम भजन के लिए भगवत धाम के जाने के लिए एक ही उपाय क्या है हरि नाम Então, só tem हरि नाम के द्वारा जितने हरि नाम करोगे uma solução, apenas Harinam. Por cantar os santos nomes, então, seu coração se purificará e pouco a pouco você irá em direção a Bhagavan. Então, Kali Yuga não é necessidade de fazer mais nada. हरे नाम केवलम करो नास्तिव यदि कोई जी हरि नाम करता हम इतने जो भागवत कथा सुनते हैं भागवत कथा किसने सुनते हैं नाम में पहले नाम में रुचि Então, qual o propósito de ouvir o Bhagavad Gita? Apenas para aumentar a fé em Harinam. हम जो जितने कथा जो सुना रहे हैं भागवत सुनने के लिए भागवत किसने सुन रहे Então, por que eu estou falando sobre नाम में रुचि o Harikata, sobre o Bhagavatam? Apenas para aumentar a fé, o gosto nos santos nomes. Então, enquanto não tiver Namaruti, então nada irá acontecer. Então, vocês estão ouvindo todo esse sobre o chamado Bhagavatam. Então, qual o propósito de tudo isso? Apenas para obter o gosto em cantar os santos nomes. Quando Namaruti se manifestar, então tudo será alcançado. Então, o propósito de ouvir Harikata é Namaruti. Que não há diferença entre Bhagavan e os nomes dele. Então, quando você está com fome, então quando você come, então você vai saborear. Mas se você não está com fome, então mesmo que venham preparações muito deliciosas, você vai falar, isso está muito amargo, isso está tem muito sal, isso queimou. Mas quando você está com muita fome, 3 dias sem comer, então quando você comer, você vai falar, nossa, que delicioso. Então, Ruchi significa isso. Então, além, quando você tiver gosto pelos santos nomes, então você não terá desejo por mais nada além dos santos nomes. Dia e noite você vai cantar os nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नाम ही सब कुछ है। Então, Nama tem tudo. Então, quando você tiver gosto por cantar os seus nomes, então você obterá tudo. Por isso, Tulsidas ele disse. Então, leram o Ramayana. बड़े बड़े मुनि लोग अनेक जन्म, एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक है बहुत प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं नाम करने, किंतु अंतिम काल में मृत्यु के समय नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? Então, grandes sábios eles estão. जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंत काल राम नाम आमंत्रण। अच्छा, ये किसने बताया? हाँ?
As mesmas pessoas que estão fazendo grandes austeridades no momento da morte, eles não se lembram no nome de Bhagavan. Então, Bhagavan Ram, ele falou isso para Bali Maharaj. Então, Bali Maharaj falou para Ramachandra, depois de ter recebido a flechada do Senhor Ramachandra nas costas, falou: o que eu fiz para você você ter se tornado meu inimigo e ter feito amizade com o meu irmão? Por que você está me matando? Então, por que você ficou do lado do meu irmão e agora você está me tornando seu inimigo? Eu nunca fiz nada para você. Então, Ramachandra disse: você agiu errado. Ó Bali, você se tornou muito arrogante e você raptou a esposa de Sugriva. Então por isso eu estou te castigando. Então Bali falou: por favor, Prabhu, me dê a sua misericórdia. Então o Ramachandra falou: ó, você quer viver? Bali disse: não, eu não quero a minha vida de volta. Você me matou, você está me matando, então isso é muito bom. Porque aquele que é morto por Bhagavan, ele alcança a morada do Senhor. Mas por favor, Senhor, me dê a sua misericórdia, que no momento da minha morte eu me lembre dos seus nomes. Por isso Bali, ele falou isso. Mesmo que eles estão fazendo grandes austeridades, no momento da sua morte, pela uma má fortuna, eles não se lembram do nome do Senhor. Então, por favor, meu Senhor, me dê essa bênção de que no momento da minha morte eu veja a sua face e me lembre dos seus nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसलिए भगवान की क्या प्रार्थना करें? Por isso que nós devemos orar para o Senhor. Ó Senhor, por favor, me dê gosto em cantar os seus nomes. Por isso Chaitanya Mahaprabhu, ele está dando ensinamento para as entidades vivas. Então apenas cante os santos nomes repetidas vezes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नाम में रुचि हो जाएगा 24 घंटे में 24 घंटे नाम. Então, 24 घंटे में 24 घंटा 24 horas por dia cantar os santos nomes. Então o Rupa Goswami Pada, ele escreveu sobre as glórias dos santos nomes. Então quando o gosto pelos santos nomes, então você nunca se cansará de cantar os santos nomes. Quando você tiver gosto por cantar os santos nomes, você precisa de gosto por cantar os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, como esse gosto por cantar os santos nomes, ele vai se manifestar por ouvir Harikatha. Por isso, todo Harikatha que nós falamos apenas para despertar o gosto em cantar os santos nomes. Então, qual que é o propósito de ouvir Bhagavad Gita? Apenas para despertar o gosto em cantar os santos nomes. Todos os membros de Bhakti, eles têm apenas um propósito, Namruti, despertar o gosto em cantar os santos nomes. Porque Nama é a própria
समझ गए? personificação do Senhor. Daya Krishna Nam. नाम में रुचि होना चाहिए. Então é necessário o gosto por cantar os santos nomes. E esse gosto ele vai se manifestar por ouvir गुरु Harikatha, वैष्णव के सेवा आदि करते. por servir Guru e Vaishnava. वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे. अभी तक समय हो गया ना. आज गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला है. आज सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बना करके ले आओ गिरिराज के. Então já é vamos fazer Anukuta Mahamahosava no Bhagavad Gita. Então todos podem trazer alguma coisa. Então se você traz apenas 1 grão de arroz para esse festival, então na sua vida você nunca passará fome. Você nunca terá falta, né, de comida. Então o que quer que você dê para Giriraj? Então você não pode acreditar o tanto que Giriraj vai te dar. Então por isso todos devem trazer alguma coisa para Giriraj. O que quer que você desejar. Tá bom? Faz um chapati para Giriraj. Ela vai comer e falar, oh, não, Anure, traga mais, traga mais. Vocês fizeram o Parikrama de Govardhana. वृंदावन बिहारी लाल की जय. अरे सुनता नहीं आप कथा बोल रहे. आज गिरिराज गोवर्धन में सब आ गए. हेलो गिरिराज महाराज की